Olá, ouvintes, tudo bem? Você quer saber se o seu carro ou sua moto estão entre as mais roubadas do país? Me acompanha nessa edição do Papo.com. Eu tô aqui com o Fernando Correia, gerente de operações da Ituran, uma Autotech que é líder global, e é um prazer recebê-lo. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Fernando, a gente tem uma complexidade de atuar aqui numa das maiores cidades do país, que é São Paulo, e eu quero te fazer uma pergunta super importante e explicar para o telespectador. Quando ele associa essa questão de recuperação, monitoramento de veículos, ele pensa numa tecnologia, mas ele não sabe muito bem o que é essa tecnologia. Tem gente que acha que é uma antena parabólica pendurada num carro, que vai procurando o carro em lugares específicos de São Paulo. Como é que funciona essa tecnologia da Ituran? É uma tecnologia de monitoramento de veículo, tá certo? Onde a gente consegue identificar a posição do carro, claro, como todo rastreador, aonde o carro está, mas ela consegue identificar muitas vezes antes do dono do carro, do cliente, saber que o carro dele foi furtado, por exemplo. Tá? Então, hoje, a maior concentração de furto acontece em porta de hospital, estações de trens, metrôs. Então, se você deixa o seu veículo estacionado numa estação, vai trabalhar de transporte público, a Ituran consegue identificar se o seu carro foi furtado, porque ele acaba analisando uma certa rotina do seu veículo, um comportamento, né? Então, nós temos inteligências artificiais lá, onde consegue saber se em algum momento o seu carro foi ligado fora do horário que ele costuma ser, né, movimentado. Ele consegue saber, inclusive, antes da pessoa perceber que o carro foi furtado, no caso. Isso, a gente consegue identificar antes do carro ser furtado. Ele está estacionado, a gente identifica, por exemplo, o carro saiu, o sistema consegue monitorar a sua rotina, tá? Não tem nenhuma pessoa monitorando você, não vai invadir sua privacidade, mas o sistema faz esse monitoramento. Se o sistema identificar que o seu carro saiu da sua rotina diária, ou se ligou até mesmo a ignição do carro fora de um horário que você costuma ligar, a Ituran consegue identificar cerca de 10% dessas ocorrências para a gente poder atuar antes do cliente saber. Muito legal, você falou isso. O pessoal acha, como é que é essa tecnologia? Ela usa GPS, ela usa antenas de telemetria? Como é que funciona na prática essa tecnologia? Cada ocorrência a gente analisa e a gente encaixa para cada modelo a tecnologia cabível para aquele carro. Tá? Por exemplo, tem modelos que a gente instala GPRS, equipamento onde você tem a posição, latitude e longitude do GPS, e a comunicação desse equipamento é via celular, via GPRS. Então a gente consegue saber exatamente aonde o carro está, latitude e longitude. E tem também a tecnologia por radiofrequência, que já é particular da Ituran, onde são triangulações de antenas. O equipamento ele é imune a jammer, então se de repente um ladrão... Explica um pouquinho o que é o jammer que é uma questão curiosa, né? O jammer é um interceptador de sinal, é isso? Isso, ele é um bloqueador de sinal, tá? Então, se você liga esse bloqueador de sinal, tem aquelas frequências na qual o sistema vai interferir, vai bloquear aquele sinal. Um equipamento, por exemplo, GPRS, no jammer você tem o bloqueio do GPS, ele para de enxergar o satélite e não tem mais latitude e longitude. Legal. O radiofrequência já não, como ele faz os cálculos aproximados ali pelas antenas próprias instaladas, né, dentro da área de cobertura, que hoje a gente está na região metropolitana de São Paulo, mesmo com esse bloqueador de sinal, a gente consegue identificar aonde esse carro está movimentando. E ele começa a emitir, olha, estão tentando bloquear o meu sinal, tá? Assim, de uma forma bem simples de explicar. Ele consegue fazer um cálculo, eu estou aproximadamente na região de Santo Amaro, por exemplo. E o sistema começa a emitir, estão tentando me bloquear, estão tentando bloquear o sinal na região de Santo Amaro. E a gente começa a atuar antes mesmo do cliente saber que o carro dele foi furtado, roubado, enfim. Ô Fernando, eu dei uma lida antes para te entrevistar e tem um fato curioso, né? Que a Ituran é uma Autotech que é líder global, ela desenvolveu uma tecnologia super eficiente para centros urbanos como São Paulo, grandes metrópoles. E essa tecnologia ela foi tirada ela foi desenvolvida, né, para localizar pilotos de Israel que acabavam em combate ejetando, e aí você usava as antenas triangulares
para localizar esse piloto, porque a captura dele era uma perda muito grande Exato. para Israel, porque o custo de formação de um piloto é muito É. dispendioso, é muito caro. Muito mais do que um avião, Um avião, um É caça. E aí isso foi adaptado para a indústria automobilística, o que dá uma eficiência, inclusive, de pegar o sinal em subsolo. É possível Isso. entender, e vocês acabam localizando carros e desmanches por conta dessa alta eficiência de tecnologia, né? Exatamente, é isso mesmo. Foi desenvolvido lá em Israel, porque o investimento lá com, com o piloto de caça, ele é muito alto, um investimento muito alto. Então, o piloto é o mais importante, então era para realmente resgatar esses pilotos aí. Chegando aqui no Brasil, meados de 99, 2000, foi investido aí na recuperação de veículos. Na época foi com algumas companhias, né? Depois foi avançando para cliente varejo e hoje a gente tem aí uma Companhias quantidade. parceria com Parceiras. seguradoras, né? Para mitigar esse risco ali das próprias seguradoras. Exato, Né? é isso aí. E eu ia te fazer uma pergunta: quais são os carros mais roubados aí em São Paulo, tal, e as motos que são mais visadas pro nosso telespectador aí, nosso ouvinte acompanhar, para o pessoal ficar curioso, será que o meu carro tá nessa lista do top 10 da Ituran e tal? Sempre isso sai matérias, você é fonte recorrente na imprensa. Sim. E fala muito bem desse tema. Sim. Quais são os carros e as motos mais visadas aí? São os mais populares. Se a gente olhar aí para veículos de passeio, são aqueles modelos já que a gente vê uma frota circulante maior aí. Gol, Onix, HB20, quando a gente olha para veículos de passeio, né? Olhando agora para motos, a famosa CG. A CGzinha todo mundo usa para trabalhar. Exatamente. Aí depois tem a Phaser, que já é a segunda colocada no ranking lá das as que tem mais ocorrências, roubo e furto, né? A CG é por causa de peça de reposição? Como você tem uma alta demanda, o pessoal busca as peças, Exato. É a frota maior, né? Mais circulante, então a quantidade de ocorrências de quedas dessas motos são maiores, mas as pessoas acabam procurando peças nos desmanches mais clandestinos, né? Então, essa reposição de peças acontece por conta das pessoas que vão buscar peças nesses desmanches. É um negócio. É um negócio, é um business muito grande. Enquanto tem gente que compra, tem gente que rouba e vai repondo as peças. Fala uma coisa super importante para quem está nos ouvindo. Dicas práticas de como ele pode evitar cair nessas armadilhas de roubo e furto. Não parar em um local escuro. O que dá para fazer no dia a dia? Muitas vezes a gente está na correria pegando o filho na escola, esse tipo de coisa. Como é que a gente pode ser menos impactado, menos alvo para chamar a atenção dos bandidos no dia? O que dá para fazer? Dicas práticas de como evitar cair nessas armadilhas de roubo e furto. Para o furto é importante você guardar o seu veículo sempre dentro de um estacionamento, né? Instalar equipamentos de segurança até, né? Já deixo a dica aqui, instala em Ituran, porque a gente consegue identificar o furto até mesmo aí antes do cliente saber, tá? Tem a questão do furto, do roubo, né? Já o roubo, é importante você não ficar dentro do carro, não ficar em local escuro. Se você entrar no seu carro, entra no carro e saia rapidamente. Evite ficar no celular, parado, porque é um risco maior. Isso chama mais atenção ali dos bandidos, você fica mais vulnerável e mais exposto, né? Exato, é oportunidade, o ladrão vê oportunidade. Você está passando, viu a oportunidade, ele vai roubar. Ele vai roubar. Você falou uma coisa interessante também, na questão da tecnologia. Certo. Por exemplo, eu consigo delimitar um espaço, fazer um cerco, por exemplo, eu moro em determinado bairro da Zona Oeste de São Paulo e minha filha vai estudar na Zona Sul. Eu tenho como criar ali um cerco eletrônico para acompanhar, e se ela sair desse trajeto estipulado do dia a dia, isso soa um alerta na Ituran de atenção, por exemplo, a gente consegue criar porque a inteligência nos possibilita saber mais ou menos as nossas rotinas do dia a dia. Se tiver algo discrepante ou algo que é muito diferente daquilo que a gente está praticando no dia a dia, a Ituran liga um sinal de alerta ali já consegue imaginar que você eventualmente está sofrendo aí um risco de um sequestro, de qualquer coisa desse tipo. Hoje, essa questão da cerca, de monitoramento dentro de cerca, fora de cerca, está mais voltado para o cliente frotista. Tá? Então, ele consegue monitorar ali o veículo dele, saber se sair da cerca, gerar um alerta. Agora, para varejo, a parte com seguro, tem a criação de cerca, mas por exemplo, você estacionou seu carro e você cria uma cerca. Se o seu carro sair daquela cerca no momento que você criou, né, depois que você ter criado, eu não quero que o meu carro saia desse raio enquanto eu estiver estacionado, ele vai gerar algum alerta de cerca.
Tem um dia da semana que é preferido pelos bandidos aí, que aumenta lá o índice de roubo e furto, que vocês ficam mais olhando dentro daquela base gigante que vocês têm ali de carros monitorados? Um dia que sempre chama atenção, um horário específico ali? Para moto, a gente pega aí motos de baixas cilindradas. Vamos pegar 160 cilindradas até 300 cilindradas. Acontece ali de terça a sexta. De terça a sexta. Exato. Aí motos acima de 500 cilindradas já vai mais para domingo e sábado. Nessa ordem. Domingo é o dia que as motos estão mais circulando. Os ladrões vê essa oportunidade de roubo e nas avenidas principais acabam roubando essas motos. E tem um horário preferido dos bandidos ali que eles atuam? Não tem. Tarde. Durante a tarde. Durante a tarde. Logo depois do almoço ali, durante a tarde. Você falou, as motos de altas cilindradas, elas são usadas para desmanche também, ou eles aplicam, eles pegam essas motos para outras coisas? Eu lembro que tinha uma questão que essas motos eram usadas nos rolezinhos, pessoal. Isso. Eles usavam para ostentar dentro das favelas e tal, e essa moto depois acabava sendo abandonada, não era desmanchada e acabavam sendo localizadas. Ou também cresceu essa indústria de peças em motos de altas cilindradas? Não cresceu como as motos de baixas cilindradas, mas tem. É a oportunidade. Ele pega a moto, usa lá pro rolezinho, vai no baile funk, mas aí algumas vezes eles abandonam, né, no meio de um matagal, enfim. Ou uma parte delas, ele vê a oportunidade, leva para casa dele e tenta negociar essas peças. É meio... Você falou, no domingo mesmo, você tem aí uma concentração de roubo. Mesmo no dia do futebol, tem lá atrás, uma vez fizeram uma matéria falando, no dia de futebol cai o índice de roubo e furto. Devia ter futebol mais dias da semana. É verdade? É mito? Não, é mito. Essas motos aí de altas cilindradas é mito. A pessoa acaba mesmo procurando nos fins de semana. Sim, exato. Tem uma questão muito ligada, desde que a Itura acompanha os índices de roubo e furto de São Paulo, eu acho que invariavelmente eles nunca caíram, né? A tendência sempre se manteve estável ou sempre aumentou o índice, né? Sim. O que você acha que falta para melhorar um pouco essa questão de diminuir o índice de roubo e furto em São Paulo? Nós temos feito aí alguns trabalhos com o pessoal da segurança pública, né? Com a Secretaria de Segurança, especificamente algumas delegacias. Nós temos feito algumas reuniões e apontado algumas regiões onde a gente tem maior problema. Olha, essas motos de altas cilindradas, normalmente elas circulam mais nesse local. As de baixas cilindradas, por exemplo, na região ali entre Osasco e Carapicuíba, ou na região aqui da Zona Sul. Então, nós temos apontado para algumas delegacias para que façam algumas operações e ajudem também a combater. Tanto que agora, nos 2 primeiros meses aqui, houve uma leve queda uma ótima notícia. Exatamente. Então, eles estão fazendo a parte. Você falou esse ponto é importante, né? Porque o ouvinte associa que como é que a Ituran ela faz esse resgate quando a moto é roubada ou furtada? Porque a Ituran não faz uma abordagem direta, ela tem que trabalhar unido com a Secretaria de Segurança Pública, ela notifica para que esse objeto de roubo e furto seja recuperado por uma autoridade. Exato. Como é que isso funciona? É dessa forma? A Itura percebe essa ocorrência de roubo e furto, ela faz um acompanhamento ali e acaba avisando a autoridade para que ela possa agir. É mais ou menos isso? Isso. Hoje a tecnologia faz uma combinação de informações. Se o carro está na rotina, se foi ligado dentro do horário, se por acaso alguns modelos no momento do furto ele gera alguma desconexão de módulo, por exemplo, que a gente chama de desconexão de módulo, que é quando o ladrão tira o módulo que tem o code da chave, coloca o módulo dele que não tem nenhum código, dá a partida no carro e anda. Então a gente consegue fazer essas leituras. Então se a gente identifica que a probabilidade de furto ali já é 99% de chance, a gente já liga para o cliente e confirma com ele. Se ele falar, deixei o carro estacionado na estação, sei lá, Arthur Alvim, e o carro está em movimento, a gente pode acionar a polícia. A gente não faz nenhuma abordagem, a polícia vai fazer o cerco, vai abordar, e nesse momento a gente já pede para o cliente, liga no 90, porque o seu carro já não está mais no lugar onde você deixou. Você falou aí a gente pode abordar. Tem um temor popular que eles acham que quando você percebe, quando você é roubado, você acaba avisando de imediato. Quando você é furtado, tem um tempo maior de percepção que o carro foi furtado. Mas quando é roubado, sempre tem aquele temor, e a imprensa, às vezes, trata isso de forma desconhecida, e tem uma questão técnica, achando que o carro foi roubado e automaticamente ele vai ser bloqueado, o carro vai parar em determinado lugar,
e as autoridades vão localizar o carro. Mas não é assim que funciona. O carro não é bloqueado, certo? Não é. A gente espera o melhor momento. O melhor momento para isso acontecer. Nós tivemos até um caso, a gente está em São Paulo, a gente tem a quantidade maior em São Paulo, mas teve um caso no Nordeste, recentemente, onde a polícia estava atrás de um carro, o cliente nosso estava de refém, a polícia estava atrás do carro, né? E teve um momento que a polícia falou, estamos em perseguição, já está correndo risco. Vocês conseguem desacelerar o carro? Sim, conseguimos desacelerar. E foi é possível momento, desacelerar, tem tecnologia que consegue desacelerar o carro. Não cortar o combustível de vez, mas fazer uma parada ali tranquila do carro. Interessante. Então, aí, nesse momento, isso acaba ajudando muito ali, né? Nesse momento, nessa ocorrência aí, que é recente, a gente conseguiu abordar, a polícia conseguiu abordar e conseguiu prender o ladrão. E, Fernando, tem uma coisa que a gente observou nos últimos anos também, que é a possibilidade de a tecnologia chegar e descobrir ali um desmanche gigante, e isso tem colaborado muito também com as autoridades, né? A tecnologia, quando você descobre ali, você vai atrás para localizar um furto de veículo e acaba localizando um desmanche, né? Sim. Isso é muito comum em São Paulo, né? É comum em São Paulo, já tivemos casos aí de recuperar 5, 6 motos no mesmo lugar. A gente foi atrás de uma moto nossa que tinha sido furtada, chegou lá, tinham 5, 6 motos, aí mais de 120 mil reais de FIP recuperada no mesmo lugar. Teve casos interessantes também da pessoa alugar a moto para trabalhar e isso ser um objeto de golpe, a pessoa começa a desmontar a moto e depois essa moto não é localizada, e quando localiza, acha-se também ali um arsenal de motos, de peças gigante, né? Sim, acontece. Como é que a gente pode ali evitar esse tipo de coisa, né? Como é que quem está nos ouvindo, a gente falou um pouco de dicas práticas, né? Mas, por exemplo, outras questões que são mais presentes no dia a dia. Por exemplo, você falou, é muito comum em alguns bairros de São Paulo você sair para jantar e deixar o seu carro na rua. Sim. Isso aí é alerta máximo, ou não? É alerta máximo. Não, isso não pode acontecer. E aí tem como a pessoa que ali, ela tá dentro de um shopping, ela tá jantando, ela consegue olhar o seu carro, monitorar? Consegue, pelo Existe um aplicativo digital, já? Sim, um aplicativo digital, que é esse, que você consegue criar uma cerca e se o seu carro sair dessa cerca... Essa é uma tecnologia já existente. Já existente, no aplicativo digital. Então, quando você tá jantando, você pode olhar o seu carro ali. E aí eu acho que, me corrija se eu estiver errado, esse é o segredo do sucesso da recuperação. Quanto mais rápido for comunicado o roubo, o furto, maior o êxito. Maior. Qual é mais ou menos o índice de recuperação da Iturani? Se a gente pegar aí o tempo de comunicação em até 30 minutos, mais de 90%. Mais de 90%? É um índice muito alto, né? Exato. É assim. E por isso que a gente tem investido em inteligência artificial, para a gente identificar antes. Porque no roubo, você foi roubado, foi abordado, em 10 minutos você vai ligar para nós, a gente vai começar a fazer o monitoramento do carro. No furto, não. Se você estacionar de manhã e só comunicar 6, 7 horas da noite, depois já não tem mais carro. O carro já é todo desmontado. Por isso que hoje o investimento é na inteligência artificial para a gente identificar a ocorrência o quanto antes. A Itura monitora mais ou menos quantos carros? Uns 700 mil carros? 700 mil. É muita coisa, né? É bastante. E como você tem essa capacidade de olhar a região metropolitana, quais são as zonas de maior vulnerabilidade, assim, os bairros que oferecem mais risco quando você está transitando? É muito dividido. Se você pegar os modelos aí SUV, região ali da zona leste Tatuapé, região leste aqui mais para a região central, aonde esses veículos mais circulam, aonde eles são mais furtados, por exemplo. Ou tem maior concentração de população também. Exato, é isso aí. Aí você olha para os modelos mais populares ali, Gol, HB20, já está mais... Tá na divisa entre Zona Leste e Zona Sul. Zona Leste ali é o foco, né? Que a gente já conhece bastante. Sapopemba, aquela região ali. Mas grande parte das ocorrências, por exemplo, de furto, acontecem mais para a região, vamos dizer ali, Ipiranga, divisa com a Zona Leste, Cambuci, aquela região ali. E ele vai migrando ou não? Vai. Vocês vão atuando, ele vai mudando os bairros ali. Vai mudando os bairros, assim. O crime também é inteligente, né? Também e o segredo é estar um passo à frente do crime, né? Porque também ele vai aprendendo e vai migrando, né? É isso aí. E por que você acha que, assim, ainda essa indústria de peças ela é muito presente no Brasil? Você acha que poderia ter alguma coisa para evitar essa questão ali de peças e tal?
Por que é uma coisa muito presente? Enquanto as pessoas... Ou isso acontece em outros lugares que aí atua nos Estados Unidos, em outras praças também, ou é uma jabuticaba brasileira? No Brasil, bom, fora do Brasil, o roubo, né, não é qualquer um que anda armado, diferente no Brasil, que, né, por conta das leis aí, mas os ladrões também preferem que seja o furto porque a pena é mais branda, né? Então, o que acontece? Por que tem tanto furto de carro, tanta movimentação de peças em desmanches? Esse ponto é importante. O furto, a pena é mais branda, né? As peças são procuradas por pessoas que não querem pagar o seu valor dentro de uma fábrica, de uma concessionária. Então, eles vão procurar peças mais baratas. E se as pessoas procuram peças, tem quem revende. E essa questão, ela traz um problema também muito presente, né? Porque quando você aumenta substancialmente, e aí vocês fazem um trabalho muito importante para inibir isso, quando você aumenta substancialmente esse índice, a seguradora tem que precificar esse risco, né? Tem que precificar. Você pode quebrar ali, eu quero contratar só o serviço de, se meu carro for roubado ou furtado, a Ituran indenizar, se por acaso não recuperar, tá? Mas tem também, eu quero contratar o carro reserva, eu quero contratar o serviço de uma colisão por terceiros. Dá para adicionar. Dá para você adicionar. Então, você vai modulando os serviços que você quer contratar. Porque tem um dado, né, que fala que praticamente 70% dos brasileiros não possuem, ou até mais que isso, não possuem seguro, né? Isso. E é aí que a Ituran quer atuar. Ela não quer brigar com as seguradoras ali. Nessa fatia que as pessoas não conseguem fazer. Exato, nessa fatia. E esse é um produto super importante da Ituran, né? É uma carteira que cresceu muito e a cada ano ela cresce mais, né? De inclusão das pessoas. Porque o carro também é um patrimônio, né? Na verdade, quando o sujeito tem ele tem um furto ou um roubo do carro, geralmente ele quer recuperar o ativo, né? Exato. Ele quer aquele carro que era dele, porque geralmente às vezes está numa quilometragem que é muito boa, ele não consegue com a FIP comprar um carro. Tem outros investimentos, tem carros que tem som, tem os acessórios, tem a cadeirinha do bebê. Tem gente que tem, né, um apego ali pelas coisas que tem dentro do carro, né? Muito legal. A cadeirinha do bebê é um dos itens que no passado foi um dos itens bastante roubados, né, dentro dos carros, né? Sim. E tem outras coisas que eles procuram também, além da cadeirinha do bebê? Não, quando tem um furto, ele quer o carro. Ele quer o carro. Ele quer o casco, ele quer as peças, ou pode ser algum tipo de encomenda. Quando a gente vê algum carro lá, opa, esse carro aqui nunca furtou, o que está acontecendo? Por exemplo, agora recente são carros que têm a tecnologia de partida lá start-stop. Tá. Né? Então já não tem mais troca de módulo. Então a gente vê ali uma quantidade grande nos modelos populares, mas você vê alguns outros modelos mais sofisticados começando a ter uma certa movimentação de furto. Entrou e expandiu muito agora, e eu acho que esse é um tema legal da gente abordar. A frota de carros elétricos no Brasil. Sim. Esses carros já são objetos de furto, porque algumas matérias dizem que os módulos de carregamento dessas baterias, elas representam mais ou menos 30% do valor do carro. Então, esse seria um produto extremamente atrativo pelos módulos ali. Esses carros já entraram no radar dos bandidos ou não? Ainda não. Ainda não? Ainda não pegou. Mas isso é uma coisa que vai ligar um sinal de alerta em algum momento, né? Vai sim. Porque a frota está expandindo muito, né? Até a Ituran colaborou muito com a expansão dos serviços de carros elétricos, o grupo Aliança, que envolve 99, BYD, Ituran Mob, tá ajudando a expandir essa frota de carros por aplicativos elétricos, né? Que traz ali também uma questão muito importante, que é menos emissão de poluentes, né? Sim. Menos barulho nas grandes metrópoles. Eu tenho um colega que vai para a China desde pequeno, né? E ele falou que já 90% da frota de motoristas de aplicativo, ela já está em carro elétrico. E diz que as crianças conversam com os pais e falam, é possível agora ver o céu. E isso é um fato muito legal, né? E a tendência é as grandes metrópoles acompanhar. Provavelmente em alguns anos a gente vai ter uma frota de aplicativos quase 90% de carros elétricos, Sim, né? Exato. E isso muda um pouco o parâmetro desse mercado, né? Eu conversei hoje com o gerente de operações da Ituran, Fernando Correia, é um prazer. Eu te agradeço por participar dessa edição do Papo.com. Peço que todos se inscrevam em nosso canal e muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Volte mais vezes. Obrigado. Abração.